Olá, pessoal de casa! Vocês que nos acompanham através do canal do YouTube Pod Pesqueira, sejam muito bem-vindos à nossa nova forma de comunicação, o podcast Escolha a Vida. Há mais de 10 anos, a Pod se comunicava através do rádio. E hoje estamos inaugurando essa nova forma de comunicação. Hoje nós vamos falar um pouco do dia a dia da Associação Pod e nesse primeiro episódio conversaremos com a coordenadora da Pod, Daniele Calado, e com Arisneide Almeida, mãe de Pedro, que é beneficiário da instituição. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Olá, galera. É um prazer estar aqui no podcast Escolha a Vida para falar sobre a Associação Pod, uma instituição que mora no meu coração, que eu estou lá desde 2013 nessa função de coordenação geral da instituição. Olá, pessoal. Também é um prazer para mim, como mãe de um beneficiário, estar aqui com vocês. Hoje nós falaremos um pouco sobre a história do POD, Portadores de Direitos Especiais, sua fundação e como tudo começou. Vou direcionar aqui a primeira pergunta a Daniele Calado, que é coordenadora da instituição há 10 anos. Daniele, me fala um pouco quem fundou a Associação POD e o ano de fundação. E também, outra dúvida, sobre a logomarca do POD, a pomba e o código de barras. Qual o significado? Vamos lá, por partes, tá? Eu vou respondendo e o que eu não respondeu você pergunta novamente. Certo. Então, quem fundou a Associação POD? A Associação POD foi fundada pelo padre Bartolomeu Bergese. É um padre italiano, missionário, que veio para o Brasil e encontrou aqui no município de Pesqueira, o município sede da instituição, uma grande quantidade de pessoas com deficiência sem atendimento. E isso despertou nele a vontade de executar alguma ação em prol das pessoas com deficiência, crianças e adolescentes especificamente. Então surgiu dessa vontade do padre Bartolomeu, que reuniu amigos e começou essa obra. Hoje, a Associação POD atende aproximadamente 300 pessoas por semana. Acredito que mais adiante nós vamos poder falar um pouco mais sobre o momento atual da instituição. Então, fundador, padre Bartolomeu Bergese. Qual foi a outra pergunta? A outra pergunta foi relacionada à logomarca do POD, que a gente visualiza que tem a pomba e o código de barras. Então, qual o significado? A logomarca. Então, você percebe que quando você olha, não é, para a logomarca da Associação POD, tem um pássaro um pouco tímido no P do POD. E depois que ele passa pelo código de barra do nome POD, ele voa. Então, a Associação POD, ela existe com essa finalidade de fazer voar, de fazer as pessoas com deficiência ganharem autonomia. O próprio nome POD fala, portadores de direitos. Então, a Associação POD, ela trabalha também com a garantia do direito para que essa pessoa ela ganhe autonomia, para que a sociedade deixe de ser capacitista e, assim, a pessoa com deficiência possa voar. A pessoa com deficiência e a pessoa com autismo. Que história linda, né? E muito significativo. Faltou um ano. O ano da fundação foi 2004. Certo, muito significativa a história. Arisneide, vamos lá. Ela, né, Arisneide, que viu a instituição nascer, eu gostaria de saber como foi sua primeira experiência na Associação POD e qual a sensação de saber que o seu filho receberia o atendimento necessário naquela época que aconteceu a fundação da Associação POD. Então, eu cheguei com o Pedro, né? Pedro pequenininho ainda, tinha 2 anos, hoje ele está com 14 anos. E eu realmente vim uma mãe assim de olhos vendados, não tinha a menor experiência de tratar com uma pessoa com deficiência. E o POD me deu toda essa abertura, né? De visão, de garantia de direito, do cuidado realmente da pessoa com deficiência. Então, o POD realmente foi e é fundamental hoje para mim e para Pedro, que hoje ainda está acompanhado aqui. Foi um abraço, né, Arisneide, na época? Sim. E até hoje, né? Continua. E até hoje.
Graças a Deus. Daniele, no início, como era o funcionamento da Associação POD e suas especialidades? O que difere dos dias atuais? No início da instituição, existia um enfoque muito relacionado ao processo de educação da pessoa com deficiência. E no decorrer dos anos, nós tomamos um aspecto de centro de reabilitação que está situado no âmbito da política de saúde. Então, hoje a instituição ela conta com diversas especialidades, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, trabalhando na linha de ação habilitação-reabilitação. Mas no decorrer dos anos, a instituição também foi estruturando outras linhas de ações para atuar em prol da pessoa com deficiência. De modo que hoje nós temos a linha de ação habilitação-reabilitação, que é a oferta justo dessas terapias semanais, e nós atendemos especificamente a pessoa com deficiência intelectual, e quando nós falamos de deficiência intelectual, nós falamos qualquer CID que acarrete em uma deficiência intelectual. Então, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral, que é o caso do filho de Arisneide, Pedro. Então, toda essa gama de contextos. Autistas também, né? A pessoa com autismo também, que possa acarretar. Importante frisar que o autismo não é uma deficiência intelectual, é uma outra situação que nós também atendemos. E também a pessoa com deficiência motora decorrente de comprometimento neurológico. Então, essa gama é atendida e é acompanhada pela Associação POD nas suas linhas de ações. Habilitação, reabilitação, que é a oferta das terapias, garantia de direitos. A Associação POD faz toda uma articulação com o poder público, com as instituições privadas, para que a pessoa com deficiência tenha o seu direito garantido, para que ela chegue em uma escola e tenha educação inclusiva, para que ela, se preciso, fazer tratamento fora do domicílio, tenha acesso ao TFD, etc, etc. A linha de ação e inclusão social. A instituição trabalha com diversos eventos durante o ano que trabalhem a quebra do capacitismo na sociedade. Mostrar à sociedade que não é a pessoa que é deficiente, é a sociedade que é deficiente e impede a participação da pessoa que tem determinado comprometimento funcional quando, por exemplo, não coloca uma rampa em uma praça. E aí a pessoa, como é que a pessoa vai, o cadeirante ele vai acessar a praça? Exatamente. Então, a deficiência está onde? Está na praça que não tem a rampa. Com certeza. E aí nós trabalhamos nesse sentido, de quebrar esse preconceito, esse capacitismo que entende que a deficiência está na pessoa e não no seu entorno. E também a linha de ação, avaliação auditiva, que é de suma importância e que a população deve conhecer, porque é um serviço que não está voltado só para a pessoa com deficiência e com autismo, mas para toda a população que necessite fazer algum exame auditivo. Então, nós trabalhamos aí na contribuição do diagnóstico da deficiência auditiva e na prevenção de problemas relacionados à audição. Então, hoje a associação POD ter essa dimensão, nós cobrimos toda a 8ª microrregião de saúde de Pernambuco, salvo engano, são 8 municípios, e eu fico olhando para 2004, não é, quando o padre Bartolomeu fundou a instituição, o quanto de visão ele teve, porque a instituição hoje atende essa quantidade de pessoas que eu citei anteriormente, não é, 300 pessoas aproximadamente por semana, dentro de todas essas linhas de ações e de todos esses municípios. É muito importante que a população conheça esse trabalho. É um trabalho muito bonito, né? E assim, não só para a pessoa com deficiência, mas também contempla a família no geral. A Arisneide está aqui para isso, né? E ela é uma prova viva do que realmente, de fato, é a Associação POD. E aí, Arisneide, eu gostaria de saber, assim, me fala um pouco sobre a importância da Associação POD em sua vida, pegando o gancho aí da coordenadora Daniele, o que é que você pode falar um pouco para nós sobre isso? No meu caso, assim, como mãe de pessoa com deficiência, o POD abriu principalmente os meus olhos na garantia de direitos. Porque eu era, assim, pessoa completamente cega, não tinha a menor ideia, noção do tanto de direito que a pessoa com deficiência tem direito
igual as outras pessoas têm direito a tudo. A escola, a educação, a saúde, principalmente. E Isso. nisso o POD dá todo o suporte para a gente de correr atrás de tudo isso. Se você não conseguir sozinha, o POD ajuda. É como eu falei, contempla a todos, Contempla né? Isso? tudo. Daniele, como a associação POD se mantém em relação aos recursos? E quantas crianças e adolescentes, em média, são atendidas? Você já falou, né, que é em média de 300, mas aí a gente tem a curiosidade de saber como é que a associação POD se mantém hoje. Certo. Então, aproximadamente 300 pessoas por semana são atendidas na instituição. De Pesqueira e região, né? Isso, nessas linhas de ações que eu citei. E você se pergunta, não é, como é, de onde vem o dinheiro? Porque Isso. sem dinheiro a gente não consegue manter toda essa estrutura. Exatamente. E o recurso vem de diversas fontes, porque a instituição é uma instituição cara. Se você que está nos escutando um dia visitar a Associação POD, você, quando chega, já entende que manter essa estrutura não é barato, porque é uma estrutura que foi feita para esse atendimento. Então, ela é toda especializada. A estrutura física e também os recursos humanos que ali estão atuando e trabalhando. Sim. E de onde vem o recurso, né? De onde vem o dinheiro? De diversas fontes. Vem de projetos que a gente encaminha, por exemplo, um banco lança um edital e nós vamos e submetemos aí uma proposta, concorrendo com outras instituições, e se for aprovado, nós recebemos um recurso para executar em determinado ano. Prestamos conta, tudo direitinho. Vem da campanha de destinação do imposto de renda. Então, se você paga imposto de renda, você pode destinar uma parte para a associação POD, e isso vai ajudar a manter a instituição. Se você faz um cadastro na instituição para doar a partir de R$5, você está ajudando a manter a instituição. Se você vai no Bonanza do município de Pesqueira e doa o seu troco para a Associação POD, você está contribuindo. Então, essa reunião de iniciativas relacionadas à captação de recursos faz com que o POD tenha sustentabilidade. A parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que cofinancia alguns serviços. Todas essas iniciativas somam. Emendas parlamentares de alguns deputados. O deputado Valdemar Borges, que apoia a instituição já há um tempo. Todas essas iniciativas, elas somam para que a gente consiga manter. Quando uma iniciativa dessa sai do cofinanciamento, do financiamento para a instituição, automaticamente nós temos que correr atrás de outro financiador que possa tapar o buraco. Essa é a palavra. Porque o serviço não para. O que é que a gente vai fazer com o Pedro? Vai dizer a Pedro, vai para casa, Pedro. Arisneide, hoje não tem não atendimento. Não pode. Não pode. Então, a gente tem que correr atrás. E você que está escutando, você pode contribuir. Você, não, como é que eu vou contribuir com o POD? Eu não tenho muito dinheiro. Mas o POD não precisa de muito dinheiro de uma pessoa só, não. O POD precisa de muito dinheiro. De cada. Que cada um dê um pouquinho desse dinheiro. O muito dinheiro é a gente que junta. Quando muitas pessoas acreditam na causa, e aí eu dou R$5, ela dá 5, tu dá 5, já são 15. Exatamente. Não é mais 5. E é essa junção. Então, a gente precisa desse sentimento coletivo de participação, de entender que a instituição faz parte da nossa vida. Eu estou hoje na coordenação geral da instituição, certo. Eu hoje não tenho uma deficiência, mas eu posso precisar de um exame auditivo. Com certeza. E aí eu vou lá e eu vou acessar gratuitamente e vou ser muito bem atendido. Não é modéstia, é porque as pessoas são bem atendidas na instituição, não é? Sim, muito. Então, vejam a importância da Associação POD, não só para as crianças com deficiência, mas para as famílias e também para a sociedade em geral, que pode ser acompanhada através do centro auditivo. Então, assim, sua doação, de fato, importa para que possamos erguer diariamente a Associação POD. E aí, Arisneide, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a importância
da evolução de Pedro, né? Isso que diante dos atendimentos oferecidos durante 17 anos, ele vai estar na instituição. Ele está 14. Ah, 14. Então, Não, está 12, está com 14 anos de idade e com 12 na instituição. Pronto. Então, assim, me fala um pouco sobre a importância da evolução de Pedro, né? Do início até hoje. Você que está aí na Associação POD praticamente desde o nascimento. Então, me fala aí um pouco sobre isso. A evolução de Pedro tem sido maravilhosa e constante. Pedro chegou aqui pequenininho, tinha molinho, falando mais leigo. Ele era uma criança muito molinha, né? Não tinha muita atividade. E nisso ele foi na fisioterapia, fono, a terapia na piscina. Sim. Tudo isso ajudou muito hoje. Ele está como ele está hoje, né? Hoje ele é um paciente de manutenção que o POD, graças a Deus, dá esse atendimento a ele, e é de suma importância, e foi de suma importância a preparação dele lá na sala de estimulação, que muitas vezes a mãe pensa que a estimulação é brincadeira, e não é brincadeira. Exato. É uma brincadeira de coisa séria. Mães que fazem estimulação, façam a estimulação dele de pequenininho, porque você vai ver o resultado agora, quando ele tiver desse tamanho. Exatamente. Que hoje Pedro consegue ficar na cadeirinha, sentadinho, erguidinho, e é de suma importância. E, Arisneide, eu gostaria de saber também, assim, sua fala, né, assim, nos 4 cantos que você anda, o que é que você fala, assim, sobre a Associação POD, da importância? Porque, assim, existe também a doação e a gente sabe que uma mãe do POD, ela pode incentivar, né? Porque Sim. ela é a prova viva do que acontece lá. Por onde eu passo, por onde eu vou, eu levo o nome do POD com muito orgulho, né? Sempre dou voz ao POD por onde eu passo, porque é uma casa que sempre me acolheu o Pedro, acolheu minha família também gosta muito de quando tem as ações de vir para cá. E o POD, gente, é de uma importância para a pessoa com deficiência aqui, para a gente que está já no sertãozão, né? Exato. Quando a gente chega na capital, não, você vê mais recursos. Aí, quando a gente fala que tem uma instituição como o POD aqui, que a gente leva as fotos, leva a foto do atendimento das crianças, muitos de lá ficam, realmente, é uma instituição legal, né? Você tem seu filho lá, que não precisa de estar levando ele, trazendo ele para Recife, Exatamente. no caso da gente, né? Que é uma viagem tão desgastante. Cansativo, aí o POD né? dá esse suporte para a gente aqui. Que bom. Eu gostaria de saber, Daniele, um pouco das suas experiências, né, na Associação POD, como você se sente em levantar a bandeira da pessoa com deficiência. Eu me sinto muito feliz estando na Associação POD. Acredito que é uma escola assim de aprendizagem sobre a vida. Não é? Eu vejo a Arisneide, chega lá com o Pedro. E aí, o quanto eu aprendo com a Arisneide na relação que ela tem com o Pedro. Nas dificuldades de Pedro, nas limitações, mas também nas superações, na forma como encara a vida. E, para mim, isso é muito importante. Não à toa que eu escolhi fazer um mestrado e escolhi fazer relacionado à pessoa com deficiência, a participação social da pessoa com deficiência, a participação específica acadêmica. Então, a instituição, na minha vida, representa um lugar de aprendizagem sobre a vida, sobre como eu quero viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida de uma forma me vitimizando, eu quero viver a minha vida reclamando de tudo, eu quero viver a minha vida, ou eu quero viver a minha vida feliz, ou eu quero dar risos, ou eu quero compartilhar boas experiências, ou eu quero olhar para a dificuldade e dizer, eita, tá difícil, mas aqui nesse difícil eu ainda encontro um motivo para ser feliz. Exatamente, com certeza. E sou feliz. Eu acho que isso tudo, isso que eu falei, representa a Associação POD na minha vida como ser humano, como pessoa. E acredito que quem puder visitar o POD, visite, porque eu tenho certeza que vai deixar alguma mensagem de vida para você que visita a instituição, que pode não ser a mensagem que deixa para mim, mas que com certeza vai deixar alguma coisa para você. Porque a instituição não trabalha com vitimismo, a instituição trabalha acreditando na pessoa, acreditando que a pessoa ela é capaz. Exatamente. E ela é feliz, e ela pode ser feliz. Não importa qual a sua condição funcional.
Hoje nós nem falamos mais pessoa com deficiência, nós falamos pessoas com comprometimento funcional. O que é isso? Eu tenho um comprometimento funcional na minha visão, por isso que eu uso óculos. Se eu não tiver o óculos, eu vou enxergar muito pouco. Então, é isso. A gente tem um comprometimento funcional, não é nem um comprometimento. Vou corrigir novamente, é uma diversidade. Não se usa o nome comprometimento, se usa o nome diversidade funcional. Então, dentro da sua diversidade funcional, eu funciono de um jeito, você de um jeito, ela de um jeito. Nós todos podemos viver bem, ter boas experiências, ser felizes, correr atrás das coisas que a gente acredita. E a Associação POD trabalha com esse espírito. A Associação POD não trabalha com a perspectiva do coitadinho, do vitimismo. Não, todo mundo é proativo, todo mundo pode ser autônomo, todo mundo pode correr atrás das suas coisas. E isso é que a instituição deixa na minha vida. E o amor acima de tudo, né? Porque sem o amor a gente não vai executar nenhuma dessas funções, não é verdade? E aí, Arisneide, eu sei que você já falou um pouco da sua trajetória, né, na Associação POD, mas eu gostaria de saber, assim, a importância, porque, assim, a gente sabe que as crianças, elas já têm aquela rotina. Não, hoje eu vou pro POD, hoje eu vou pro POD. Então, assim, elas já criaram isso e tem aquele acompanhamento, né, diário, e que se não tiver, com certeza vai fazer falta, né? Eu sei que as mães, quando saem da Associação POD, que os filhos têm alta, elas ficam com aquele sentimento de tristeza porque estão saindo, mas de felicidade porque o filho está tendo alta. Então, assim, é uma evolução, querendo ou não. E aí, Arisneide, eu gostaria de saber de você a importância do POD na sua vida e na vida de Pedro, né? Pedro, eu percebo que quando é dia de atendimento, Pedro está mais animadinho. Durante a pandemia, nós sofremos muito, né? Todo mundo sofreu. E eu percebi que ele ficou mais retraído. Ele já tem um jeitinho dele mais quietinho, né? Quem conhece ele sabe. Mas quem convive com ele sabe quando ele está diferente, quando ele está mais feliz, quando ele está mais tristinho. E eu acho que a pandemia deu uma retraída nele justamente por isso. Porque o POD é o lugar de onde ele se encontra em casa, ele se reconhece, né? Vem aqui desde sempre, pequenininho. Então, quando é dia de atendimento, sim, Pedro está mais feliz, eu percebo. A gente fica mais contentezinho quando sai de casa com ele. Então, de fato, é a importância do POD na sua vida e na vida dele, né? Porque ele já tem... A importância de ter aquela rotinazinha dele saber que na sexta-feira é o dia dele vir aqui para a segunda casa dele. O Nayara, é importante, assim, quando a Arisneide fala da pandemia, foi um período muito difícil, a instituição teve que se reorganizar para garantir o atendimento passou a ser online, tinha visitas domiciliares para aquelas pessoas com maior comprometimento, como era o caso de Pedro, mas o POD estava lá. A gente fez festa online com as famílias. Fizemos festa de carnaval, festinha de São João. Tinha o atendimento semanal, como o Dani falou, o POD não abandonou as crianças durante a pandemia. Isso, e foi um desafio, e foi importante. E por que a gente conseguiu fazer isso? A gente conseguiu fazer isso porque as famílias acolheram a proposta de atendimento. A gente conseguiu fazer isso porque o amigo do POD que doa o seu trabalho, o seu serviço ou o seu dinheiro para manter a instituição continuou doando. E a pandemia passou, assim, aquele momento crítico passou. Nós estamos aqui, voltamos ao atendimento presencial. E isso é de suma importância, assim. Eu acho que o sentimento de coletividade. E eu gosto muito de dizer que trabalho no POD, porque quem trabalha no POD, pode, entendeu? A gente sempre escuta essa frase, e eu também gosto de dizer que meu filho é atendido no POD. Então, vemos que até durante a pandemia, a Associação POD não deixou ninguém de lado, né? Tanto as famílias como os beneficiários. E isso é muito importante. E aí, Daniela, eu gostaria de voltar um pouco lá para a fundação, né? E falar um pouco, assim, eu vejo que na Associação POD, cada sala tem um nome específico. E eu gostaria de saber do que se trata esses nomes, qual o significado, de onde surgiu essa nomenclatura para cada setor, né? Cada sala. Isso. Como eu falei anteriormente, quem fundou a Associação POD foi o padre Bartolomeu Bergese, que reuniu amigos e iniciou esse trabalho que caminha até hoje e vai caminhar por muito tempo. E o primeiro recurso que veio para a Associação POD foi de um casal que casou, né? Eram namorados e casaram,
e não pediram presentes, pediram recurso, um valor em dinheiro dos convidados e reverteram toda essa arrecadação, todo esse dinheiro para dar início a esse trabalho que se chama Associação Pode. Então, veio dessa boa ação. É você casar e você abrir mão aí dos seus presentes e dizer, não, vamos nos reunir aqui e vamos destinar um valor para iniciar um trabalho para a pessoa com deficiência no município de Pesqueira, Pernambuco. Pessoas que estão na Itália. Isso que eu ia perguntar. Veja, pessoas que estão na Itália, que não sabem, não vieram em Pesqueira, não vieram em Pernambuco, não conhecem o Nordeste, conheciam o Padre Bartolomeu, não é? E acreditaram nessa ideia dele e se juntaram aí e deram início, deram um pontapé na instituição. E por isso que os nomes das salas na Associação Pode são nomes de pessoas que contribuíram com a construção e o andamento da Associação Pode. Então você chega lá, tem o nome das pessoas e aqueles nomes são pessoas que contribuíram para com a a fundação. causa. Que interessante, né? Foi uma corrente que o padre colocou o primeiro elinho e foi juntando mais pessoas do bem em volta dele, né? E a Isso, credibilidade pra construir dele o que nós- também, né? Exato. Para com os amigos. E aí nós até hoje temos também contribuições, sim, internacionais, Sim. instituições, pessoas de outro país que acreditam nesse trabalho e que continuam contribuindo. Até hoje. Então, vejam, uma pessoa está lá longe, acredita que a sua doação contribui para a causa da pessoa com deficiência e com autismo. E você que está aqui no Brasil, que está em Pernambuco, que está em Pesqueira, gente, vamos olhar para o Pode. Com carinho. Exatamente. Tem várias formas de doar, como o Daniele citou aqui. Tem o Bonanza, quando você vai fazer sua compra, você pode contribuir. Tem o imposto de renda, não é? Tem também a campanha Amigos do Pode, que o funcionário vai até sua residência ou até seu trabalho. Então, assim, são várias formas. Tem as caixinhas que ficam no comércio. Então, assim, vocês estão aí para fazer o bem mesmo e olhar para a Associação Pode, é só querer. Então, assim, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, né? E eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram e nos acompanharam hoje através da nossa nova plataforma de comunicação, que é o podcast Escolha a Vida, a Daniele, coordenadora da Associação Pode, e a Arisneide, que é mãe de Pedro, né, uma criança que já está lá há 14 anos, né, Arisneide? Acertei. Então, assim, agradecer demais a vocês pela presença. Foi um papo muito legal e tenho certeza que quem está em casa conhece agora, de fato, o que é a Associação Pode. Eu que agradeço, mais uma vez, o convite de estar com vocês. Me sinto honrada, né, de hoje compartilhar a vida minha e de Pedro com vocês. Muito obrigada. É sempre assim. A Não tem como vontade, não se a vontade emocionar. de chorar de Arisneide, eu tenho certeza que é um choro de alegria. Muita, muita alegria. Um choro de e muita alegria. gratidão De uma história, né, de Arisneide? uma história. De uma história compartilhada. Sim. Eu até vou compartilhar com vocês, não é? Porque estava conversando com a Arisneide antes, e aí a Arisneide necessitou de um encaminhamento da instituição e fugia do nosso protocolo de atuação, e a pessoa orientou a Arisneide que iria perguntar à coordenadora se a coordenadora autorizava fazer isso. E aí eu brincando com ela, porque parecia que a coordenadora, tipo, tá bem... Arisneide, bem a gente já, distante. tá, né, já é uma história. É E a verdade, Arisneide uma ficou vida. rindo, porque não é a coordenadora que está lá longe, é a coordenadora que está aqui, mas ela que chega... Conhece cada criança, que conhece cada mãe. É verdade. Mas foi ótimo, tudo se resolveu. E aí, o que isso nos deixa, não é? Porque a gente tem que construir esse trabalho próximo, esse trabalho que está junto das pessoas, e que essa burocracia também ela vai sendo quebrada para a gente garantir que as coisas aconteçam. E é isso, Pode. A Associação Pode significa exatamente essa relação construída no decorrer dos anos, que se torna uma relação forte, uma relação comprometida, uma relação séria e uma relação feliz, que habilita, reabilita, que faz gerar vida. O podcast é Escolha a Vida. Então,
O Já pode diz é uma tudo. boa forma de escolher a vida. É Exatamente. isso, pessoal. Muito obrigada, meninas. Foi ótimo estar aqui com vocês. E ao pessoal de casa, tenho certeza que hoje estão, quem não conhecia, né, estão conhecendo o que é a Associação Pode, mas Daniela já os convidou aqui para conhecer de pertinho o que acontece, as atuações, o quanto é importante o Pode não só para a Pesqueira, mas para a região, né? Então, assim, você que está em casa, venha nos visitar, venha conhecer a Associação Pode e venha nos ajudar para que mantenhamos por longos anos essa instituição. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco hoje e aguardo vocês no próximo episódio do podcast Escolha a Vida.